Olá, somos alunos do nono ano 1. Iremos falar sobre o apartheid na África do Sul. Eu sou o Douglas. Eu sou o Luiz. Eu sou o Wellington. E eu sou o Pedro. Agora fica com o nosso programa Explorando a História. O apartheid na prática. Não brancos eram recusados a se candidatar e não podiam votar. Os negros eram proibidos de ingressar em diversos empregos e também não podiam empregar trabalhadores brancos. A terra atribuída aos negros era, via de regra, muito improdutiva e não permitia a subsistência digna. A educação provida aos negros era de péssima qualidade e voltada ao mercado de trabalho braçal. Trens e ônibus eram segregados, bem como praias, piscinas públicas e bibliotecas e cinemas. Sexo interracial era proibido. O que significa o apartheid? O apartheid é qualquer tipo de discriminação social. Irei falar agora um pouquinho sobre o princípio do apartheid. Foi um regime de segregação racial que ocorreu na África do Sul a partir de 1948, o qual privilegiava a elite branca do país, que permaneceu até as eleições presidenciais de 1994, ano em que acedeu ao poder de Nelson Mandela, o maior ícone de liderança da África Negra que pôs um fim no regime segregacionalista deitado pela igualdade racial na África do Sul. As leis do apartheid. Lei de Terras Nativas de 1913, que divide a posse de terra na África do Sul por grupos raciais. Segunda lei. Lei sobre os nativos em áreas urbanas de 1918, a qual passa a obrigar os negros a viverem em locais específicos. Terceira lei. Lei da Proibição dos Casamentos Mistos de 1949, que torna ilegal o casamento entre pessoas de raças diferentes. Quarta lei. Lei do Regime Populacional de 1950, que formalizou a divisão racial através da introdução de um cartão de identidade diferenciado por raças. Quinta lei, Lei das Áreas de Agrupamento de 1901, a qual cria arcabouços governamentais distintos para cidadãos negros. Sexta lei, Lei da Reserva dos Benefícios Sociais de 1953, que determina quais locais públicos poderiam ser reservados para determinadas raças. Com o fim do Império Português na África do Sul, 1935, e a queda do governo de maioria branca na Rodésia, atual Zimbábue, 1980, com o domínio branco na África do Sul entrou em crise. Esses fatores intensificaram as manifestações populares contra o apartheid. A Organização das Nações Unidas, a ONU, tentou dar fim à política praticada no país. O presidente Peter Bosch promoveu uma reforma, mas manteve os principais aspectos do regime racista. Com o após de Frederick de Klerk na presidência em 1989, ocorreram várias mudanças. Em 1990, Mandela foi liberado e a CNA recuperou sua legitimidade. Klerk revogou as leis racistas e iniciou o processo de diálogo com a CNA. Sua política foi legitimamente por um plebiscito só para brancos. Em 1992, no qual 69% dos eleitores eram brancos, votaram pelo fim do apartheid. Os Bantustões. Na época do apartheid sul-africano, o governo fez uma tentativa de dividir o estado da África do Sul em várias republiquetas. Aproximadamente 87% das terras era para habitações dos brancos, indianos mestiços, restando apenas 13% que foi dividido em 10 pátrias para os negros, que era 80% da população, às quais era dada uma suposta independência e autonomia teórica. Essas pequenas pátrias eram chamadas de Bantustões. Essa falsa autonomia dos Bantustões terminava quando o exército da África intervinha nessas áreas quando houvessem políticas que não fossem do gosto do governo sul-africano. Criados na época em que o regime do apartheid vigorava na África do Sul, os Bantustões eram pseudo-estados com características tribais. O objetivo da criação desses estados, na verdade, era de manter os negros longe das terras e bairros que eram habitados por brancos. Apesar da distância, os negros ainda tinham contato com esses locais, mas apenas por servirem como mão de obra barata. Apenas na década de 70, os governantes sul-africanos tornaram independentes algumas daquelas terras que funcionavam como territórios supostamente autônomos. Porém, esta área servia apenas para controlar a população negra que só tinha opção de sair para trabalhar na área em que os brancos moravam e para isso recebiam um passaporte. Os Bantustões tinham como única alternativa servir aos brancos sem receber nada em troca.
Os Bantustões foram criados no ano de 1951, na época em que ocorria o regime de segregação racial chamado Apartheid, que vigorou na África do Sul entre 1948 e 1994. Nelson Mandela foi um advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 1999, considerando como o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1999, o pai da moderna nação sul-africana, onde normalmente referido como Mandibá ou Tata. Nascimento, dia 18 de julho de 1918, África do Sul. Falecimento, 5 de dezembro de 2013, em Joanesburgo, África do Sul. Ele fez alguns filmes, Longo Caminho para a Liberdade e uma música For Mandela. Nascido numa família de nobre tribal, numa pequena aldeia do interior onde possivelmente varia ocupar cargo de chefia. Recusou esse destino há 23 anos a seguir para a capital, Joanesburgo, e iniciar sua atuação política. Passando do interior rural para uma vida rebelde na faculdade, transformou-se em um jovem advogado na capital e líder da resistência não violenta da juventude, acabando como rei em um informe julgamento por traição. Foragido, tornou-se depois o presidente mais famoso do mundo e finalmente o político mais galardoado em vida, responsável pela refundação do seu país como uma sociedade multiétnica. E assim finalizamos o nosso programa. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo.